Em outros podcasts eu já disse também, teve um momento da minha vida que eu já fui ateu, né? E a gente estava conversando um pouco nos bastidores, você comentou também que você já foi ateu, tá? Eu gostaria de saber o que fez você se tornar um cristão, você me informou que é um cristão, tá? E o que significa Deus para você? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, Rodrigo, com você. E eu quero falar um pouco sobre quem somos nós, de onde nós viemos, quem somos nós e para onde nós vamos. São três perguntas que, desde que a consciência humana se tornou pilar da nossa sociedade, vem nos perturbando. Essas três perguntas. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Ou seja, de onde nós viemos, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Na minha adolescência, eu fui ateu, lia muita filosofia, lia muita antropologia, gostava muito de Nietzsche, Schopenhauer, Rousseau, Karl Popper, Karl Marx, Darwin, o conjunto da obra que colocava o ser humano como centro. Pegava a nossa fragilidade e nos colocava como centro. Nós colocávamos a nossa Terra como, o planeta Terra como o único que era essencial, importante para o ser humano. Então, em uma dessas lidas, eu vi ali Schopenhauer. Schopenhauer falava que viver era sofrer, que a felicidade, Rodrigo. Schopenhauer fala em o livro dele, que eu não sei se é em Parerga Paraliponema, que ele fala sobre de que a felicidade ela não existe. E eu levava isso comigo, que a felicidade dela não existia. Nós temos ali conquista e tudo só para suprir as nossas necessidades. E a felicidade, Schopenhauer fala, de que ela é um breve instante entre um sofrimento e outro. Schopenhauer fala que viver é sofrer. Schopenhauer fala que no momento que a criança nasce, que ela chora, ela está tendo um presságio sobre o sofrimento que ela vai ter na vida. Olha que coisa profunda. Então ele diz que nós sofremos, um sofrimento vem sofrendo. Opa, escapei desse sofrimento, mas já cai em outro. É como se saísse de um buraco, via a luz e caía no outro. Via um buraco, caía a luz, ou seja, como se nós fôssemos cegos. Como se nós não tivéssemos o controle sobre nada. E nós não temos mesmo controle sobre nada. E ele estava certo, porque o controle está tudo nas mãos do Eterno. Nas mãos de Deus. Porque nós não conseguimos explicar quem é Deus. Então, de nós não conseguirmos explicar quem é Deus com a nossa razão humana, com a nossa natureza humana, nós criamos meios e métodos. Nós sabemos de que os índios, assim como eu, outrora, tinham necessidade de adorar algo. Os índios adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam a árvore, adoravam um rio, adorava um animal, assim, procurava algo racional para explicar a essência do Criador. Ou seja, nós estávamos adorando a criatura, ou seja, a criação ao invés do Criador. Então nós sabemos que ali Nietzsche, ele fala na essência dele, Rodrigo, Friedrich William Nietzsche, que é considerado como o anticristo, que ele disse que Deus está morto, foi uma célebre frase dele, que diz que Deus está morto. Por quê? Porque ele viu que durante a evolução da nossa natureza humana em si, ele viu que em determinado momento da nossa vida, como ser humano lá há milhares de anos atrás, centenas de anos, Nietzsche, ele falava de que houve a necessidade em um período do ser humano, Rodrigo, de que nós tínhamos que criar um Deus, porque nós éramos seres muito frágeis. Nós éramos frágeis por quê? Porque nós não tínhamos residência, nós não tínhamos uma sociedade, nós não tínhamos hospitais, não tínhamos escola, nós não tínhamos um sistema político, um sistema de leis, nós não tínhamos polícia. Então, quando tudo se formou, aí ele disse, Deus está morto. E quando ele disse Deus está morto, não é porque ele quis mostrar que Deus, a divindade, Rodrigo, ele tinha matado Deus, tinha dito, eu estou negando minha fé. Nietzsche, ele quis explicar assim, o homem hoje mata Deus porque ele não necessita mais de Deus. A fragilidade dele humana
como ser social, não existe mais. Não existe mais a necessidade de se colocar aos pés de um Deus para esconder o medo. Por quê? Porque a sociedade criou um muro na natureza invisível de que nós não temos mais a necessidade de ter medo de algo. Porque existe hoje hospital para a doença, ignorância, existe escola, faculdade, universidades. Então, Deus seria uma projeção das nossas emoções? Com certeza, para ele. Ou seja, tinha algo na mente, um pavor, um medo, como na Idade Média, que ali a religião foi usada para colocar medo. Reis, papas, imperadores, usava o quê? Das coisas ocultas, das coisas espirituais. Mas sempre ali tentando negar de que um Deus criador criou tudo. Não tentava conciliar de que tudo o que via tinha uma criação. Então Demócrito há milhares de anos atrás, lá na Grécia, Rodrigo, falou que tudo que existe é fruto do acaso e da necessidade. E hoje nós sabemos que não é. Um grande filósofo que ele estudou tudo na época e ele disse, não tem como, tudo que existe é fruto do acaso e da necessidade. Está lá, essa frase lá. Então hoje nós sabemos que não é assim, que tudo que existe é fruto do acaso e da necessidade. Teve um motor precursor, teve um botãozinho que foi ligado para tudo ser criado. E existe hoje teorias de que não existe possibilidade de as coisas serem como elas são por acaso. Então essa frase, essa tese, ela foi ali derrubada. Então eu vinha ali fazendo aquilo, eu vinha estudando para mim ali fazer ali medicina ali naquela época. Eu vou ser aqui breve, que eu sei que você tem mais perguntas. Eu estudava para me fazer medicina, fazia ali cursinho e conciliava o material didático com a filosofia. E isso me atrapalhou, por quê? Porque eu tive uma crise de identidade. Eu tentando entender o todo, eu criei um muro dentro de mim. Quando nós queremos entender o todo com a nossa própria ignorância humana, porque nós somos hoje a nossa inteligência limitada. Nós sabemos. E isso atrapalhou minha vida. Eu não estou aqui dando mérito à religião, mérito à ciência, não. É a questão de que nós temos que nos encontrar como ser humano nesse mundo. Nós sabemos de que hoje eu tenho a minha fé, hoje eu sou evangélico. Eu quero aqui lhe dizer que eu tive uma experiência com Deus. Porque chegou um momento que eu disse, não, existe algo aqui dentro de mim que precisa ser preenchido. E não é com nada de fora, é com algo aqui dentro. E Salomão, ele fala algo que ele disse, guarda o teu coração. Quando ele disse, guarda o teu coração, porque daí procede a tua vida. Sim. E nosso coração, todas as religiões que falam sobre coração, não está falando sobre esse órgão pulsante 24 horas, por dias, incessante, que pode ser trocado em uma doação. Nossa mente, das nossas emoções. Que nem foi agora trocado, Faustão. Aí quer dizer que o coração de Faustão saiu, então veio outro coração, veio outra consciência, outra mente. Não. Quando fala de coração, fala da nossa mente. Então nós temos que guardar o nosso coração. O que é guardar o nosso coração? É deixar a nossa mente arrumadazinha. É nós sabermos o que é que nos move nessa terra. O que é que ele move nessa terra? O que é que ele move nessa terra? O coração, você fala? Não, o que é? O propósito. O que nos move nessa terra? Eu falo assim, propósito. O que é, Rodrigo? Que é assim, te move. Existir, é viver. Qual é a precursão? Qual é o ponto? O que é que tu vê lá na frente que tu diz, cara, vale a pena viver. Vale a pena viver. Será se nós hoje vivemos... Olha que coisa aqui profunda, Rodrigo. Será se eu e você estamos vivendo para atingir um algo ou para viver um algo? Será se nós estamos vivendo, escrevendo uma história, ou nós estamos ali passando por cima de pau e pedra, indo para nós encontrarmos a felicidade? Se o futuro ele não existe. O futuro ele não existe. Nós estamos aqui vivendo o futuro. Só existe na nossa imaginação. Com certeza. E ainda não é algo palpável, né? Com certeza, por isso que fala presente. Presente é o quê? Eita, eu ganhei um presente, ou seja, eu ganhei algo bom. Então nós temos que fazer hoje
desse dia um presente para nós. Vamos fazer do presente um presente para nós. Então, para que isso aconteça, nós temos que ter, em primeiro lugar, uma reciclagem a cada manhã da nossa mente. Não adianta nós querermos ser um profissional master, hiper, mega master, super em alguma coisa. Não adianta você querer ser o bom em algo se você não tem uma inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Tem gente que acha uma coisa ali complexa. Não. É você saber aonde você está, é você saber de onde você saiu, é você saber de onde você está e para onde você quer chegar. Porque nós sabendo aonde nós queremos chegar, nós temos paz no coração. Por mais que nós estejamos passando por dentro de um fogo, nós estamos olhando para onde nós queremos chegar. Então é isso. Então nós termos um ponto aonde nós temos que chegar. Isso é o que faz nós viver. É isso que faz eu hoje estar aqui, Rodrigo, para romper. Hoje eu estou aqui com as expectativas, mas eu tenho um plano na minha mente. Você tem um plano em sua mente. Então, quando nós passamos por dificuldades, adversidades, nós olhamos para aquele ponto. Nós olhamos, não, eu estou passando por isso aqui, mas eu vou chegar lá. Fernando, agora inteligência emocional. A gente já sabe que você veio lá do Ceará, tá? Com uma perspectiva de um futuro melhor, tá? E veio para Cerqueira César, tá? Junto com família, filhos. Como que é, né? Esse diálogo com a esposa, com essa futura proposta de que vai dar certo, tá? E como que você lida com isso? Sobre ansiedade também, eu gostaria que você falasse sobre. A questão sobre a perspectiva de futuro, sobre a ansiedade, é que cada um de nós, quando nós estamos, você aí de casa, quando você está muito ansioso, só existem duas coisas que estão lhe perturbando. Ou é o seu passado, ou é o futuro. Nós sabemos que a depressão é o excesso de passado no futuro, Rodrigo. A ansiedade, o maior mal hoje, a depressão, que é o que está acabando com o ser humano hoje, geral. 9 bilhões de pessoas no mundo hoje sofrem de depressão, seja em qual grau for. Porque depressão é o excesso de passado. Hoje, nós trazemos uma carga muito pesada, problemas não resolvidos lá do nosso passado. Então hoje nós temos que curar o passado, não voltando lá atrás, mas criando uma nova versão de nós mesmos. Quando nós decidirmos ser um ser humano melhor, ser uma pessoa melhor, colaborando para coisas boas, você nunca vai conseguir apagar o seu passado. O que você pode fazer hoje é criar uma nova realidade maior. Quando você olhar para o seu passado, você vê aquilo como um gatinho pequeno, porque hoje tem um leão aqui. Tem um leão que, se aquela situação lá do passado chegar aqui, o leãozinho lá do passado vai ser engolido pelo leão aqui do presente. E falando sobre a perspectiva de futuro, sobre dar uma vida melhor, eu quero lhe dizer, Rodrigo, eu quero lhe dizer que dar é melhor do que receber. Se eu chego em uma cidade, se eu chego em um estado, se eu chego nesse podcast só esperando receber, você vai perceber que eu estou aqui só para tirar de você. Mas quando eu chego para dar, eu não preciso nem pedir, porque eu recebo. Então hoje, nós temos que dar. A Bíblia fala, não levando para o âmbito religioso, mas a Bíblia fala, dar e dar-se-vos-á. Ou seja, Jesus, que eu considero como o maior psicólogo do mundo, Augusto Cury fala sobre isso, ele nos fala sobre dar. Jesus, ele deu tanto de si que ele recebeu 100 vezes mais. E ele fala em uma passagem, Rodrigo, de que nós temos que dar, porque quando nós damos, nós recebemos 100 vezes mais. Boa medida, pressada, sacudida e transbordante. Então hoje, nós temos que, como eu li certa vez, de que nós temos 3 estágios, Rodrigo, nessa vida. É o estágio de antes de nós comer do que nós vamos produzir, nós temos que aprender. Quando nós aprendemos algo, que nós ficamos bom em algo,
é o primeiro estágio. Eu não sei qual é a sua situação. Muitas das vezes, Rodrigo, nós estamos aqui com um projeto querendo melhorar de vida, nós estamos aqui querendo comprar a nossa casa própria, que nem o Rodrigo aqui vende a casa pelo projeto Minha Casa, Minha Vida. É uma parcela boa que cabe no nosso bolso todo, mas nós não sabemos como comprar. Não, nós queremos dar um futuro melhor para a nossa família, Rodrigo, mas nós esquecemos de nos especializar em algo. Mas antes de nós nos especializar em algo, nós temos que cuidar, em primeiro lugar, do alicerce. Como é que você vai construir algo na sua mente bagunçada? Eu vi uma live aqui no meu celular há minutos atrás, e o cara tava falando sobre procrastinação, Rodrigo. Eu vou entrar rapidinho aqui nesse mal, tema, né? A procrastinação sobre é um a mal. procrastinação. Só que lá no meu livro sobre percepção, eu não vou falar sobre a percepção em si, porque eu posso aqui falar meia hora, 1000 dicas sobre como você parar de procrastinar. Eu posso aqui falar, cara, tu tem que levantar, tu tem que ir à luta, tu tem que fazer, porque eita, tu tem que encontrar o que é que tá te sabotando, o que é que tá te sabotando. Eu vou lhe dizer aqui uma coisa, você pega o celular, é todo dia vídeos motivacionais, Rodrigo. E eu não sei se você chegou nesse Pode até fazer mal, na verdade. Aqui nesse ponto, de que o que? Todos os cortes falando sobre ali você romper, sobre você ser alguém, você sente a necessidade quando você tá triste de você ir procurar um vídeo daquele. Poxa, velho, o vídeo você fica preso ali naquilo. Por quê? Porque não lhe ensina a você ser um produtor de um produto. Por quê? Porque eles querem deixar você como um produto. Então lá no meu livro, Rodrigo, eu vou ensinar o principal passo para você romper a procrastinação, que é você ter um objetivo. Mas não você ter um objetivo, eu quero ter um objetivo de montar um negócio porque eu quero comprar minha casa, eu quero ter o meu Porsche, quero ter a minha Hilux, quero ter o meu Camaro, eu quero ter 1 milhão, Rodrigo. Eu tenho um objetivo de ter 1 milhão. Em primeiro lugar, você tem que ter um objetivo. Olha que coisa que forte. E persistir. Você ter um objetivo emocionalizado. Um objetivo que você vê que você vai colocar emoção naquilo. Um objetivo que você vai ver que a sua alma vai colocar emoção daquilo. Você é procrastinador, você é uma pessoa que não saiu de onde você está hoje porque você não colocou emoção nas coisas. Por quê? Porque você só coloca emoção sadia quando você tem emoção sadia. Se o seu psicológico hoje é um psicológico doente, você vai colocar uma emoção doente. Se o seu sistema emocional está frágil, você vai colocar uma emoção fragilizada. Então, em primeiro lugar, você tem que mentalizar. Eu mentalizei um dia, eu fora, rompendo. E onde é que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui rompendo. Tá aqui dentro, cada passo está indo, cada passo está indo, cada passo está indo, cada passo está indo. E a questão, Rodrigo, também é que a gente olha muito para os números, olha muito para a nossa conta na Caixa, no Nubank, Bradesco, Santander. Então a gente tem que olhar a parte financeira, a parte material como consequência. Nós sabemos que tudo que existe, olha aqui para mim, essa xícara, como foi que ela nasceu? Começou na mente, na criação. Tudo que nós vemos foi criado em uma mente. Tudo que nós vemos foi criado em uma mente. Então, para você externizar, e outra coisa, para essa xícara estar aqui, teve uma emoção. 1000 pessoas imaginaram essa xícara de cerâmica, bonita. Mas uma pessoa que emocionalizou aquilo, Rodrigo, colocou em prática. Então, para nós colocarmos em prática, nós temos que emocionalizar as coisas. Que eu vejo que é até um tema futuro para um podcast sobre isso. A gente ensinar, a gente usar a nossa experiência, ensinando como as pessoas emocionalizar o projeto que está na mente. Por que é que você conquistou a sua esposa? Por que foi que você conquistou o seu trabalho? Porque você colocou a sua emoção naquilo.
tudo que você conseguiu hoje, Rodrigo. Por que é que a gente ali... Porque é que tudo que nós queremos de verdade nós conseguimos. Olha aí você, aquela pessoa que você era apaixonada, aquele homem, aquela mulher que você era apaixonado. Você foi atrás de saber o nome, você foi atrás de saber aonde anda, quem é, se tem namorado. Você criou meios, você chegou perto de pessoas para chegar perto daquela pessoa, ou seja, você usou pontos. Ou seja, enquanto você não criar um sistema emocional para você bombardear o seu objetivo, você nunca vai tirar do papel e vai amanhecer o dia sempre como um eterno sonhador. Fernando, para a gente finalizar aqui com uma última pergunta, tá? Eu gostaria de saber como que é passar essa confiança, tá? Para a esposa, né? Sabendo que você veio lá do Ceará com essa perspectiva futura, né? De uma proposta de algo melhor. Como que é esse diálogo com ela? Se ela lida muito bem com isso? Bom, a minha esposa é uma coisa bem assim íntima, que nós sabemos que teve eu li muito um livro chamado Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Aí eu li também o livro dele sobre a Lei do Triunfo, que são mais ou menos umas 800 páginas. E eu li também um livro dele chamado falhou aqui na mente aqui agora, Mais Esperto que o Diabo. Então, naquela filosofia de pensamento de Napoleão Hill, tem um cara que foi o precursor da filosofia do sucesso. Estados Unidos, Rodrigo, 1930, nós sabemos que teve aquele crash lá de Wall Street. Os Estados Unidos quebrou. Os Estados Unidos quebrou. A fome, a miséria tomou de conta. Pessoas que eram empresários, milionários. Imagina aí, você vê o seu dinheiro, Rodrigo, sumir da sua conta. Horrível. Você não ser nada. Porque assim, nós sabemos que hoje o que move o mundo é o sistema capitalista. Não adianta você querer ser hoje aquela pessoa que não é tema, Rodrigo, futuramente, a educação financeira. Eu sou uma pessoa que eu estou me reeducando com a minha família, com a minha casa, que eu aprendi muito com um cara que tem muita gente que não dá crédito a ele, que é Pablo Marçal. Eu vi ele falando certa vez e explicando, e aquilo ali entrou dentro de mim, porque eu vi que estava acontecendo o que ele falou que não era para acontecer dentro da minha casa. Ele falou que nós temos que tirar de nosso coração, de nossa mente, a essência de consumidor e passarmos a ser produtor. Quando nós tiramos isso de consumidor, porque quando nós chegamos em uma loja, nós olhamos para tudo. Eu preciso disso, preciso disso. Você olha para coisas que você nem precisa. Eita, eu vi uma xícara branca. Não. Mas ali está rodeado de gatilhos, né? Com certeza, com certeza. Você vai ali naquele shopping, aquela luz amarela, deixa você lindo. Quando você sai, que você veste, não é mais os doces ali aquela próximo coisa do caixa. Com certeza. Para as crianças, com né? certeza. Na hora que a mãe e o pai vai passar. Com certeza, por quê? Porque você faz aquela compra de 300, 400 reais, aí você diz, um docinho. Aí eles colocam isso ali perto para dizer assim, olha o valor de 400 que tu acaba de comprar em um doce. Tu merece esse doce. Realmente. Então, é isso que eu falo. Então, Napoleão Hill, ele fala sobre Andrew Carnegie. Eu queria que você prestasse atenção um pouco sobre a história do magnata do aço. Em 1889, mais ou menos por essa data, antes de 1900 por aí, Andrew Carnegie era um cara que não tinha nada. Ele entendeu a filosofia do sucesso, Rodrigo. A filosofia do sucesso não é você ser especialista. Olha que coisa maravilhosa. A filosofia do sucesso, Rodrigo, não é você ser especialista em algo. Não é você pegar todos os livros e dizer, cara, eu tenho conhecimento aqui. Não. Todo homem, toda mulher que é grande nessa terra, ele tem um espírito de liderança. Ele sabe pegar as pessoas certas, as pessoas com as suas qualidades certas e fazer aquele time funcionar. Então foi isso que ele fez. Imagine você aí de casa, Rodrigo, e você
entender. O magnata do aço não entender de nada de aço. Imagina você ganhar trilhão na indústria do aço e você não saber nada do aço. Eu não estou falando você. É apenas um produto, ele vê como um produto. Com certeza, ele não comprou a empresa pronta. Ele pegou pessoas com as especificações certas, viu a oportunidade, já trabalhava no ramo, viu a oportunidade, contratou as pessoas certas e fez aquelas pessoas trabalhar em harmonia. E foi isso que eu levei para dentro de minha casa e estou levando até hoje, porque nós sabemos que a excelência não é um fim, mas é uma constante. Então, eu tive que equalizar esse meu sonho lá na frente, de ir passando aos poucos para minha esposa. Por quê? Porque nós somos uma somente, Rodrigo. Sua equipe, ela não, fulano é o melhor nisso, fulano, não. Você tem que transformar seu time, você tem que transformar sua casa em uma somente, Rodrigo. Não adianta você querer esconder o seu projeto, não. Não é que a sua esposa, a sua namorada, o seu filho vai entender de números, vai entender de finanças, de brand, marketing, network, publicidade, internet, aplicativos, sobre como ali vender algo. Não. Você tem que passar a essência daquilo para que eles possam entender. Para que eles possam entender. Por quê? Porque vai chegar um momento da necessidade física, psicológica. Então é isso que eu passo para minha esposa. Nós temos um objetivo, assim. Vai ter uma necessidade numa parte. Quando aquela necessidade emocional, quando aquela necessidade física, material, de um alimento, de uma roupa, de uma coisa, de um afeto, de um carinho, ela vai saber que aquilo está faltando ali porque está sendo colocado aqui no projeto. Por isso que muitos casais se perdem durante o caminho. Por isso que muitos casais, Rodrigo, vai estar ali pobre, não tem nada, mas o amor e o carinho e a cooperação é enorme. Só que eles vão trilhando. Quando chega lá na frente, um olha para o outro e não se conhece mais. Não se conhece, se pergunta, cadê aquela pessoa lá de trás? Por quê? Porque não acompanhou o processo. Então, por isso que a inteligência emocional de verdade. Qual é a verdadeira inteligência emocional para nós encerrarmos, Rodrigo? Eu vou lhe dizer aqui qual é a verdadeira inteligência emocional. É saber que nós somos seres dependentes e nós vivemos em sociedade. Não tem como nós vivermos. Não tem como nós vivermos em unidade no meio de uma sociedade. É nós sabermos sentir a dor do outro. Não precisa você lá, não. É nós entendermos as dores humanas. Eu sou hoje uma pessoa mais humana, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu conheço a natureza humana, eu conheço minhas falhas. Então eu conhecendo minhas falhas, eu já tiro o pé do pedestal e já coloco no chão. E eu sei de que nós, para vivermos em sociedade, poxa, cara, aí vai pra corte, viu? John Nash era um cara esquizofrênico, cara. John Nash era um estudante de economia brilhante. Antes disso, Adam Smith, todo mundo sabe, quando vai estudar economia, Adam Smith ali era o cara, ele criou o sistema da economia. Se nós estamos aqui numa sala, Rodrigo, e cada um trabalhar no seu melhor e for o melhor no seu melhor, todo mundo ganha. Aí passa muitos anos depois, chega um cara esquizofrênico. Tem até um filme dele chamado Uma Mente Brilhante. Já ouviu falar? Sim. Aí Adam Smith chega e derruba a teoria de John Nash. Por quê? Porque uma sala, ela só é forte verdadeiramente, uma família, uma empresa, tudo só é forte. Pode vir crise, pode vir o que for, quando cada um fizer o que é melhor para si, o que é melhor para os outros. E aí partiu de onde? John Nash chegou em um bar. Olha aí, o cara economista de números, Rodrigo. Ele chegou em um bar. Ele chegou nesse bar com os amigos, viu lá 5 amigos e ele viu 5 mulheres. Essas cinco amigas tinha a mais bonita e as não menos bonitas. Ou seja, numa mesa tem gente que tem mais qualificações e vai ganhar mais. E se todo mundo focar só naquilo e as outras especificações, então cada um tem que conhecer o seu lugar.
Então ali naquele grupo tinha o cara mais aparentado, com certeza ele ia chegar naquela melhor. Mas ninguém ia ficar sem ninguém. Por quê? Porque quando a equipe, ela pensa no todo, a recompensa ela é maior, Rodrigo. A recompensa ela é maior. Então ele pegou aquilo, pegou o cara mais bonito que chegou e os outros ficaram meio assim, mas eu não sei qual foi o final dessa história, mas ele fez a teoria que derrubou um cara que ganhou um prêmio Nobel, cara. Ele derrubou a teoria de Adam Smith, dizendo o quê? Para mim e para você, de que quando nós fazemos pensando no próximo, nós ganhamos mais do que quando nós fazemos e pensamos só em nós. Tem uma frase dos rotarianos do Rotary Club que diz assim: dar de si sem pensar em si. É isso aí. Gente, para finalizar, não pode esquecer dos nossos patrocinadores. Minha Casa Minha Vida. Tem muita gente que não sabe, mas hoje você já consegue sair do aluguel. Inclusive com parcelas até mais baixas com a parcela que você já paga hoje, tá? Através do programa Minha Casa Minha Vida, você financia o seu imóvel com entrada parcelada e não cobra documentação. Parcelas a partir de R$600. Se você tem uma renda de R$2.000, parcela de R$600. Se você tem uma renda de R$3.000, uma parcela de R$900. Conforme aumenta a renda, aumenta também conforme aumenta a renda, a parcela do financiamento aumenta, mas a quantidade de parcelas diminui, tá? Quer sair do aluguel? Me envie mensagem agora que o pessoal da minha equipe vai entrar em contato diretamente com vocês. Fernando, muito obrigado, tá, por todo o conhecimento que você trouxe hoje. Tenho certeza, tá, que a gente vai ver você novas vezes aqui, tá? Quero muito você aqui de novo. Toda semana, na verdade, vou querer você aqui pra gente falar um pouco sobre espiritualidade, política, ciência, que eu vi que você fala muito bem, inclusive de inteligência emocional. Quer deixar um recado para a família, para alguém em especial? Fique à vontade. Quero agradecer aqui em primeiro lugar o nosso amigo Rodrigo pela porta aberta, essa grande porta aberta, porque o nosso intuito como ser humano, como essência, é nós olharmos para uma árvore, uma semente plantada. Nós fomos uma semente plantada em um útero. E uma semente de um pé de maçã, um pé de manga de laranja, ela foi plantada em um solo. E nós olhamos para a natureza, nós entendemos qual é o nosso papel, o nosso significado, Rodrigo, como ser humano nessa terra. A árvore, ela dá centenas de frutos no tempo dela, mas os frutos não servem para ela.